Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, 8 horas da manhã, entramos aqui na presença do Senhor para aprender mais da sua palavra. Todo dia, um devocional, um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Vamos juntos iniciar o dia na presença de Deus. Essa presença que nos transforma, essa presença que nos restaura, essa presença que nos faz viver uma vida mais leve, plena em Deus. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar, nele devemos viver plenamente. Cada dia é um dia novo na presença de Deus. Cada dia é uma oportunidade nova de recomeçarmos, de fazermos novamente aquilo que agrada a Deus. Vamos chegando. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Vamos chegando para mais um momento com Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos chegando. Vamos começar o nosso devocional. Deus sempre tem uma palavra, né? Deus sempre tem uma palavra para nos entregar, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é infinita. Ela sempre tem algo a nos ensinar, algo a nos mostrar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos faz viver com a nossa fé ativa. Obrigado, Rose. Vamos começar o nosso devocional. Essa palavra que Deus colocou no meu coração ontem na parte da tarde, é uma palavra que me abençoou muito, porque é uma palavra que fortalece. E ela serve para fortalecer a nossa fé. A palavra de Deus mesmo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder, ela tem essa essência de nos fortalecer diante de Deus. Porque só Deus tem a capacidade de nos fazer viver plenamente fortes, animados, estruturados, restaurados. Isso só é possível por causa da sua palavra. A palavra de Deus, há séculos e séculos, vem trazendo homens e mulheres para mais perto do Senhor. Deus quis que a sua palavra permanecesse. Tudo que está escrito nela, desde Gênesis a Apocalipse, são as verdades que Deus quis deixar registradas através de homens e mulheres que viveram e que servem de exemplo para mim e para você. E hoje eu quero falar sobre as chaves para uma fé corajosa. As chaves para uma fé corajosa. A fé, ela não é, a primeira coisa que a gente precisa entender, a fé, ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento. Hoje eu sinto que eu tenho fé. Ontem eu senti que eu não tinha tanta fé assim. Não. A fé não é um sentimento. A fé não é um pensamento. A fé é uma atitude. A fé é uma postura. A fé é a forma que eu me coloco diante da minha vida. A fé, ela é a forma que eu estou caminhando. A fé é a forma que eu estou encarando as coisas da minha vida. E não existe meio termo na fé. Como a fé não é um sentimento, bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. A fé, como ela não é um sentimento, ela não pode ter fé mais ou menos. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. O que pode acontecer é a cada dia a nossa fé ser uma fé mais amadurecida, ser uma fé mais consciente, ser uma fé mais verdadeira em nós. Agora, ter ou não ter
é uma opção, é uma escolha. Eu decidir ter fé em Deus, eu decidir ter fé nas suas promessas, eu decidir ter fé na sua palavra, eu decidir ter fé na sua existência como Deus, como Salvador. Isso é uma escolha pessoal. Eu não posso ter fé por você. Você não pode ter fé por mim. O que eu posso é interceder pela sua vida, através da minha fé. O que você pode e deve, junto comigo, é interceder pela fé do outro, interceder pela minha fé, pela minha vida. Isso a gente pode, o que chamamos de intercessores. Então, isso tem que ficar bem claro. Agora, a gente pode deixar essa fé mais corajosa, a gente pode deixar essa fé mais inabalável, a gente pode deixar essa fé mais convicta. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A gente pode deixar essa fé mais fortalecida. E como eu disse no início do devocional, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é muito importante você sempre estar em contato com a palavra de Deus, seja através de uma pregação, seja através da própria palavra, que é essencial todos os dias, meditar na palavra, para que a tua fé se fortaleça. E hoje eu quero falar isso. Quais são as chaves importantes para eu manter a minha fé corajosa, para eu manter a minha fé inabalável, para eu conseguir viver de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Porque é nas tribulações da vida, é nos desafios da vida que a nossa fé é provada. Como eu disse ontem, na live de ontem, que eu falei sobre a escuridão que existe na nossa alma, na nossa vida, é nesses momentos que a nossa fé é fortalecida. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, Deus abençoe. Precisamos ter uma fé inabalável, uma fé corajosa. E eu quero ler com vocês, iniciar esse devocional lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos ler alguns versículos, do 27 ao 33. É a história de um homem que vocês conhecem, chamado Pedro. Pedro foi um discípulo. Pedro viveu algumas experiências mais profundas com o Senhor. E nessa história, nesse momento de Pedro, vamos aprender muitas coisas. Vamos aprender chaves importantes para manter a nossa fé corajosa. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda, Deus abençoe. Chaves para uma fé corajosa. Mateus capítulo 14, versículo 27 em diante diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Disse Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus Cristo respondeu: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, presta atenção nisso, quando olhou para o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, enfrentando uma grande tempestade. Na verdade, antes disso, Jesus estava nas montanhas ali, perto do mar, junto com uma grande multidão, e ali ele estava ensinando o povo. Estava tratando aquele povo, aquela multidão. Entraram no barco e foram para o alto mar. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. E uma tempestade, uma grande tempestade, numa noite escura, uma grande tempestade começou a balançar aquele barco, começou a causar nos discípulos medo e pavor. Mas Jesus Cristo fez isso de propósito, pediu para eles atravessarem, porque Jesus sabia que viria uma tempestade. E ele queria mexer com a fé dos discípulos. Ele queria dar alguns ensinamentos naquele momento. E no meio da tempestade, no meio dali
da turbulência que os discípulos estavam vivendo, uma noite escura. Eles olham no horizonte e eles veem um homem chegando no barco. Agora, o barco estava em alto mar e esse homem que estava chegando estava andando sobre as águas. E aí chega nesse contexto que lemos. Jesus imediatamente de longe disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Porque quando os discípulos olharam para aquele homem vestido de branco, andando sobre as águas, eles achavam que era um fantasma. Eles chegaram a comentar entre eles: é um fantasma. E nessa hora Jesus Cristo falou: coragem, não tenham medo, sou eu. E Pedro, que era o mais, vamos dizer assim, atirado dos discípulos, o mais impetuoso, ele disse: se é o Senhor, manda ir até o Senhor sobre as águas. E Jesus Cristo disse: venha. E Pedro teve uma das suas maiores experiências no alto mar. Ele desceu do barco, pisou na água e não afundou. Foi andando. Pedro mostrou nesse momento uma grande fé ao aceitar o convite de Jesus de dar um passo para fora do barco. E vemos nessa atitude de Pedro algumas posturas importantes que revelam a sua fé e que podem me ajudar e te ajudar nas decisões da vida. E essa postura nos revela algumas chaves importantes dessa fé corajosa de Pedro. Pedro teve uma fé extremamente corajosa ao sair do barco e pisar na água, crendo que não iria afundar, sobre a palavra de Jesus. É sobre essa palavra que ele tomou a decisão. Isso nos ensina logo de cara que as nossas decisões devem ser em cima da palavra de Deus, deve ser alicerçada pela palavra de Deus. Não tomem decisões nenhuma na vida, nenhuma, por menor que seja, sem a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, seja o árbitro no nosso coração para as tomadas de decisão. Eu aprendi, depois de muito tempo, eu aprendi que qualquer decisão que eu for fazer na minha vida, eu tenho que estar em paz. Por menor que seja, qualquer decisão que eu for tomar na minha vida, eu tenho que estar dentro de mim com essa paz da minha decisão. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda, querida, graça e paz. Quando a gente entende isso, que as nossas decisões elas têm que ser alicerçadas na palavra de Deus e que as nossas decisões elas têm que estar carregadas com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Quando a gente entende isso, a nossa vida ela fica mais plena, mais leve, porque tudo que colhemos, queridos, são fruto das nossas decisões passadas. Entenda que tem coisas que a gente vive hoje, colhe hoje, de decisões que tomamos lá atrás. Então tome cuidado, decida em Deus, escolha em Deus. Existem decisões que são decisões simples. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, que roupa que eu vou usar para trabalhar, ou que roupa que eu vou usar para sair, que café que eu vou tomar, são decisões simples. Mas existem decisões na vida que elas refletem no nosso destino, elas refletem no nosso futuro. E quando tomamos decisões sem pensar, por impulso, por sentimento, e quando tomamos decisões onde há dúvida, onde há preocupação e onde há medo, com certeza são decisões que vão refletir lá na frente, que hoje esse problema é fruto da sua decisão e da sua escolha. Eu lembro uma vez, isso já faz muito tempo, que eu olhei um testemunho, um pastor amigo contando, dizendo que um irmão da igreja que ele pastoreava entrou no gabinete dele apavorado. E o pastor até ficou preocupado, falou: o que aconteceu, rapaz? Por que você está assim tão aflito? E esse rapaz botou a mão no bolso e tirou um carnê. Não sei se era um carnê de um carro ou carnê de uma loja.
E ele disse assim para o pastor: Satanás entrou nesse carnê. Você acredita nisso? E o pastor falou: para, Satanás não tem nada a ver com isso. Isso foi uma escolha sua. Você decidiu fazer essa compra sem poder comprar. E agora você está aí assumindo mais parcelas, um compromisso com aquilo que você comprou. Sabe, queridos, tem gente que pensa assim, vê o diabo em tudo. Vê o diabo em tudo. Não, a grande maioria do sofrimento humano é fruto das nossas escolhas e decisões que não foram sábias e não foram alicerçadas na palavra de Deus. Tem influência maligna? Tem. Mas que a gente possa entender que todas as nossas decisões, elas devem ser alicerçadas na paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Vai decidir alguma coisa, primeiro veja se você está em decisão. Se estiver preocupada, não tome a decisão. Acalme o coração, ore a Deus. Foi isso que Pedro fez. Pedro pisou na água para andar até Jesus, sobre a palavra dele. Jesus Cristo disse para Pedro: venha. E sob essa palavra, Pedro saiu do barco, com a sua fé borbulhando sobre a palavra de Jesus, pisou na água e não afundou. Por que que ele não afundou? Ele não afundou porque a fé dele estava alicerçada no convite de Jesus. E eu pergunto nessa manhã para você: onde está a sua fé? Onde ela está alicerçada? Bom dia, Helena, seja bem-vinda, querida. E eu separei aqui algumas chaves importantes que aprendemos com essa história de Pedro. E a primeira chave que eu quero deixar aqui clara para você é o seguinte: para você ter uma fé corajosa, para você ter uma fé inabalável, para você ter uma fé convicta, pense além dos seus limites. Pense além dos seus limites. Pedro andava com Jesus. Pedro era um discípulo. Pedro vivia com Jesus o tempo inteiro, junto com os outros discípulos. E Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Tiago e com João. Você vai ver nas leituras do Evangelho que existiam momentos em que estava só Jesus, Pedro, João e Tiago. Eles eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Então eles viram coisas que os outros não viram. Eles experimentaram coisas que os outros não experimentaram. Porque só experimenta mais quem está mais perto. Grave isso. Só experimenta milagres maiores, só experimenta mais de Deus quem está mais perto dele. Então corra, esteja mais próximo de Jesus. Pedro andava com Jesus, mas num determinado momento ele se vê com uma possibilidade de andar sobre as águas, assim como Jesus estava fazendo. E ele então clama. Quando Pedro olha para Jesus em cima da água, chegando no barco, ele entende que ele também pode fazer isso. E ele diz: Senhor, se és tu, manda ir-me ter contigo sobre as águas. Imagino que Pedro, até ele morrer, ele deve ter contado para todo mundo essa experiência de andar com Jesus sobre as águas. E cá entre nós, realmente foi uma experiência muito especial para Pedro. Pedro decidiu não perder aquela oportunidade. E ele passou além dos seus limites. Ele viu uma possibilidade além da sua fraqueza, além dos seus limites. E a nossa fé, ela tem que enxergar além. Eu não posso, mas a minha fé diz que eu posso. Eu não creio, mas a minha fé diz que eu creio. Eu não sei, mas a minha fé diz que eu saberei. Eu não vejo, mas a minha fé faz enxergar. Eu não posso, mas a minha fé diz que pode. Está claro isso? Enxergue além dos seus limites. Eu fico imaginando Pedro, claro que a Bíblia não fala isso é só uma conjectura, mas eu fico imaginando Pedro dizendo
Eu já seguia Jesus caminhando na terra. Agora eu quero segui-lo sobre as águas. Olha que legal, ele deve ter pensado. E ele ativou a sua fé. Ele ativou a sua fé. Sabe, querido, quando você decide crer, grave isso. Quando você decide crer, você decide pensar além dos seus limites. Quando você decide crer, você começa a viver além da sua realidade. Quando você decide crer, você está disposto a viver o sobrenatural de Deus. Crer é uma decisão. Por isso, nesta manhã, decida crer, viver, experimentar uma vida além dos seus limites. E certamente você terá boas histórias de milagres para contar, porque quem decide crer experimenta grandes milagres. Decida crer, decida viver, pense além dos seus limites. Sabe, queridos, quem decide seguir Jesus, quem decide seguir a Cristo, não pode ter uma mentalidade medíocre, uma mentalidade voltada para si mesmo. Precisa pensar grande, porque o seu Deus é grande. Precisa olhar além, porque o seu Deus, ele tem um futuro preparado para você. Por isso, volte a sua mente para a grandeza de Deus, para as possibilidades de Deus para a sua vida. Pense de forma espiritual e sobrenatural. Volte a sua vida para além das correntezas, das dificuldades e dos problemas. Não olhe para os seus limites. Não olhe para os seus águas chamando Ele. E Deus te chama nessa manhã, venha viver uma vida extraordinária comigo. Venha viver uma vida além dos seus limites comigo. A vida com Deus é uma vida extraordinária, onde você vive o impossível, onde você desfruta dos milagres, onde você mantém uma vida de adoração, de honra a Deus. Foi o que Pedro fez. Sabe, Pedro, ele sempre foi um homem simples. Se você estudar a vida de Pedro, eu gosto muito de fazer isso. Eu às vezes, durante um mês, 2 meses, eu escolho um personagem bíblico e eu começo a estudá-lo profundamente. E Pedro era um homem muito simples, era um homem que não sabia usar muito bem as palavras. Ele era um rude pescador. Ainda assim, ele não deixou de perder essa grande chance. Pedro não perdeu essa grande chance de encontrar-se com Jesus sobre as águas. E só 2 homens na história da humanidade, até hoje, andaram sobre as águas: o próprio Filho de Deus e Pedro. Sabe, a própria pessoa de Jesus, ela era uma pessoa cheia de expectativa pela vida do outro. O próprio Jesus Cristo acreditava no outro mais do que o outro acreditava em si mesmo. E Jesus acredita tanto em você. Grave isso que eu estou te dizendo nesta manhã. Jesus Cristo, ele acredita tanto em você, ele aposta tanto em você, porque isso é resultado do seu amor. Ele espera tanto de você, que Deus acredita tanto em você. Então, por isso, saia do lugar em que você está e decida olhar para a vida com os olhos de grandeza, com os olhos de expectativa em Deus, com os olhos em Jesus Cristo. Viva além do seu limite. Essa é a primeira chave que devemos aprender e que aprendemos com Pedro. Pedro experimentou viver além do seu limite humano, porque até então nenhum homem tinha andado sobre as águas, e isso não é uma coisa muito lógica. É só sobre a palavra de Deus. Então, se Deus falar para você, venha, então venha. E creia que se Ele te chamou, Ele te capacitou, e você está pronto para viver o extraordinário de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Hoje a internet está oscilando um pouco, né? Vocês estão comigo?
A segunda chave importante, a segunda chave que você deve entender e que podemos aprender com Pedro é: aceite o convite de Deus. Aceite o convite de Deus. Aceite o convite de Jesus. Jesus te convida todos os dias para viver uma vida extraordinária com Ele. Quando você acorda de manhã, quando você abre os seus olhos, pense nisso. Quando você está dormindo, abre os seus olhos de manhã. Você está dizendo sim para Jesus, porque Ele te acordou. Ele está te chamando para viver um novo dia. Ele está te chamando para escrever uma nova história. Ele está te chamando para recomeçar. Ele está chamando para você estar com Ele. Essa é a sensação que eu tenho todos os dias quando eu abro meus olhos. Eu acho que até minha esposa reclamou hoje que ela já saiu, ela está resolvendo algumas coisas na rua e ela já me falou que travou, que algumas coisas está travando com ela lá também. Acho que a internet no modo geral, né? Mas se vocês perderem alguma coisa, me falem, tá? Se acontecer alguma coisa aí, não deixem de falar, tá? Aceite o convite de Jesus. Essa é a sensação que eu falei. Eu acordo muito cedo. Quando eu abro os olhos, geralmente é 4:30 da manhã, 15 para as 5 da manhã. E quando eu abro os olhos, é como se a gente estivesse dizendo: sim, Senhor, estou aqui, estou aqui. Sabe, todo convite, ele precisa de uma resposta. Todo convite precisa de uma resposta. E essa resposta é Jesus fez um convite para Pedro, porque todo convite exige uma resposta. Jesus virou para Pedro e falou: venha. Venha, respondeu ele. Isso está em Mateus 14, versículo 29. E sobre essa palavra, venha, sobre essa palavra, Pedro desceu do barco e foi. E Jesus nessa manhã está falando para você: venha. E Ele está falando de uma forma especial: venha. Esse é o seu convite. Venha viver o sobrenatural. Venha viver uma vida extraordinária. Sabe, você nunca foi convidado para algo sobrenatural, porque só Jesus pode fazer esse convite. Só Jesus tem o poder de convidar você para experimentar uma vida plena nele. E é algo que pode transformar sua vida. É algo que pode transformar sua vida hoje. Um relacionamento de amor, um relacionamento de cumplicidade eterno com Deus. Aceite o convite de Jesus, que te diz: venha, venha. Venha andar sobre as águas comigo. Venha andar além dos seus problemas comigo. Venha andar além daquilo que você está vivendo comigo. Eu tenho mais. Eu tenho mais do que isso que você está vivendo. Eu tenho um futuro glorioso. Saia dessa situação. Saia do barco e venha andar sobre as águas comigo. É esse convite que o Senhor está fazendo nesta manhã. Não é um convite para... Acho que agora voltou. Deixa eu só ver aqui como é que está a minha conexão, porque... Tá normal aí para vocês? Acho que agora voltou. Esse convite de Jesus não é um convite para você viver uma aventura com Ele, um negócio, ou uma religião, um dogma, ou alguma coisa. Não. Se trata de uma vida pessoal, de um relacionamento entre pai e filha, entre pai e filho. Esse convite de Jesus não é para você viver uma aventura com Ele, não é para você viver uma filosofia com Ele, não é para você viver uma religião com Ele, não. Esse convite de Jesus é para você viver uma vida pessoal, para você viver uma vida de relacionamento, para você viver uma vida plena em Deus. E eu te pergunto, qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta a esse convite de Jesus dizendo: venha,
Entenda, todo convite precisa de uma resposta. Se você não vai, é uma resposta. Se você não decide, é uma resposta. Mas todo convite tem uma resposta. E Pedro respondeu. Pedro respondeu, saindo do barco, pisando na água e indo a ter um encontro com Jesus, aquele que fez o convite. Amém? Queridas, está travando muito hoje, né? Não sei se é minha internet, porque a minha internet aqui é boa, nunca teve problema. Acho que hoje ela não está muito afim de trabalhar, né? Terceira chave, queridos, para a gente entender e manter a nossa fé corajosa. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. É verdade, Bruna. Vai ficar gravado aí, né? Pedro saiu da sua zona de conforto. Aquele barco o guardava, o protegia das águas. Entenda que isso tudo está acontecendo e no meio disso tudo a tempestade está acontecendo. E Pedro estava naquele barco, mas ele precisava sair da sua zona de conforto. E Mateus capítulo 14, versículo 29 diz: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele saiu da sua zona de conforto. De repente, aí onde você está se sentindo bem. A tempestade está acontecendo. Você está sendo bombardeado pelas águas, pelos ventos, mas você não sai daí, você fica aí. Você tem medo de sair da sua zona de conforto. Você tem medo de tomar uma decisão e de dar um passo para resolver esse problema. Mas Pedro nos ensina que uma das chaves para manter a nossa fé corajosa é sair da nossa zona de conforto. Naquele momento, o barco era o lugar que trazia segurança para Pedro. Trazia segurança para Pedro. Mas ele decidiu sair do barco aceitando o desafio da fé e indo na direção de Jesus. Sabe, querido, é preciso decidir sempre os passos que você vai tomar. E essa decisão tem que ser alicerçada no crer, na fé em Jesus Cristo, pois essa decisão implica em sair da zona de conforto. Quando Jesus faz o convite, Ele está nos chamando para sair da nossa situação, que mesmo que seja turbulenta, nos conforta, porque às vezes a gente está tão envolvido com os problemas da vida que a gente tem medo de se mexer, achando que vai piorar, com medo de sair porque achando que vai acontecer algo maior. Não perca a oportunidade do convite de Deus para você. Saia da sua zona de conforto e venha viver o extraordinário comigo. Aprendemos isso com Pedro. Pedro saiu da sua zona de conforto. Pedro saiu desse momento, convite de Jesus Cristo, para caminhar com Ele. De repente pode ser sua família, pode ser a maneira como você lidar com as questões da vida. Algumas pessoas são impedidas devido à sua reputação, à sua posição. Qual é a sua zona de conforto? Sabe, queridos, saia do barco e comece a andar sobre as águas. Decida dar um passo fora da sua zona de conforto e ande de fé em fé. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer. Um navio, ele só está seguro quando ele está atracado no porto, correto? Pense junto comigo. Um navio, ele só está seguro quando ele está no porto, quando ele está parado, quando ele está atracado. Ali é a zona de conforto de um navio. Mas entenda uma coisa, o navio não foi feito para isso. O navio foi feito para navegar. O navio foi feito para viver em alto mar. Você não foi feito para você ficar parado aí. Você não foi feita para você ficar aí questionando a vida, reclamando. Não.
Você foi feita para navegar, você foi feita para viver a sua jornada. Você foi feita para viver aquilo para qual você foi feito para viver. Você foi feito para viver plenamente em Deus. É por Ele que vivemos, é por Ele que existimos, é com Ele que andamos e caminhamos a nossa jornada da vida, até o nosso último suspiro, até o nosso último suspiro de vida, até o último fôlego de vida. Fomos feitos para andar com Deus. Fomos feitos para andar com Deus. Entenda, um navio é seguro no porto, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para navegar. Amém? Desculpa, viu, gente? Está caindo muito aí, mas eu não sei o que é. Mas vamos seguindo, tá? Depois vai ficar gravado aí. E a quarta chave e última, importante, que aprendemos com Pedro, que vai fortalecer e encorajar nossa fé. Elimine todas as distrações que roubam o seu foco. Elimine todas as distrações que roubam o seu foco. Entenda que quando Pedro desceu do barco e começou a caminhar nas águas, sobre as águas, estava tudo bem. Ele andava sobre as águas. E isso foi sobrenatural. Sobrenatural. Porém, num determinado momento ele se distraiu com a força do vento, com a força da tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 30, e você vai se enxergar muito agora nesse momento. Como quando eu fiz essa mensagem, eu me enxerguei, que Deus me colocou no meu coração. Ela já foi ministrada para mim. Ela já foi falada para mim. Ela já foi penetrada no meu coração. E eu me vejo em algumas situações. E essa é uma delas. Pedro andava sobre as águas até o ponto que ele se distraiu, perdeu o foco. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz assim: mas quando reparou o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Será que você também não anda reparando muito o vento da vida? Será que você não fica reparando muitas tempestades ao seu redor? Agora eu pergunto, na verdade, o que você ganha olhando para os ventos? O que você ganha reparando o seu sofrimento ou a sua dor? Porque olhar para essas coisas vai fazer com que você perca o seu foco. E, consequentemente, você vai começar a afundar. Não olhe. Entenda que existe um problema. Entenda que existe uma tempestade. Mas Jesus está de pé, diante dessa tempestade, falando para você: vem. Ele quer te tirar dessa tempestade e fazer você enxergar essa tempestade de outra forma. Mas cuidado para nessa jornada, nessa caminhada, você não olhar muito para o vento e perder o foco e começar a afundar. Sabe, há muitas pessoas no mundo olhando para muitas coisas e perdendo o que deveria ser o seu grande alvo da vida. Tem gente que não conquista, tem gente que não realiza, tem gente que não faz, porque perde muito tempo. Sabe, querido, entenda isso que eu vou dizer. Entenda isso que eu vou dizer. Para você entender a situação que você está vivendo, para você sair de repente da tempestade que você está vivendo, vai depender muito para onde você está olhando. A palavra de Deus nos diz de forma muito clara que os nossos olhos devem estar firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando fala essa palavra firme, é sem desviar o seu olhar. É olhar diretamente para o Senhor que está em pé, sobre as águas da turbulência da sua vida, dizendo para você: vem, vem. Saia da sua zona de conforto. Eu tenho muito mais para você viver do que isso que você está vivendo. Vem, diz o Senhor.
Quando Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele não afundou. E se ele mantesse os olhos fixos em Jesus, ele ia até lá, até chegar. Mas ele olhou para o lado. Ele se apavorou com os ventos. E ele começou a afundar. Quando ele olhou para o vento, todo o processo de confiar em Jesus foi prejudicado. Quando você olha para os ventos, a sua fé se abala. Quando você olha para os ventos, o início seja um bom início. Mas ele deseja que o nosso fim seja melhor ainda. Por isso ele cuida do processo. Pense nisso. Deus deseja que o nosso início seja um bom início. Que o nosso início seja um bom início. Mas ele deseja que o nosso fim seja melhor ainda. Por isso, a última chave, eu falei que era a quarta, mas é a última chave. A última chave para você entender que você precisa ter uma fé corajosa, que você precisa ter uma fé em Deus fortalecida. E essa chave aprendemos com Pedro também. Confie que Jesus sempre lhe estenderá a mão. Sempre. Mesmo que você olhe para os ventos, mesmo que você comece a afundar, como Pedro começou a afundar quando ele olhou para as circunstâncias, Jesus estava ali. Pedro perdeu o foco e começou a afundar, mas Jesus não permitiu que ele se perdesse no mar. Mateus capítulo 14, versículo 31 começa dizendo imediatamente. Então, quando você começa a afundar, tenha certeza que a mão do Senhor está estendida sobre você, de forma imediata. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? É a dúvida, queridos, que nos faz afundar. É a fé abalada que nos faz afundar. A nossa fé tem que ser uma fé plena, inabalável, convicta. Quando Jesus Cristo disse para Pedro, venha, e Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, enquanto ele estava focando só em Jesus, a sua fé ficou inabalável. Mas a partir do momento que ele reparou para os lados e viu os ventos, porque, como eu falei, esse contexto todo estava acontecendo no meio de uma grande tempestade. E é nas tempestades da vida que os nossos olhos devem estar fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Mas quando Pedro perdeu o foco e começou a afundar, Jesus já estava ali com as mãos estendidas imediatamente, como diz o texto, imediatamente. Jesus nunca desiste dos homens de pouca fé, como eu, como Pedro, como você. Confie que o Senhor nunca vai virar as costas para você. Mas Ele vai te repreender, Ele vai te dizer, mulher de pouca fé, homem de pouca fé, por que duvidou? Por que duvidou? Queridos, jamais duvidem das promessas. Jamais duvidem de que Deus está no controle de tudo na sua vida. Tudo começa em Deus. A sua vida começa em Deus. Deus jamais perde o controle da sua vida. Jamais. Lembre-se que não há nada que você possa fazer para que Jesus te ame mais ou te ame menos. Ele te ama de forma incondicional. E sempre que você estiver afundando, Ele estará de mãos estendidas para te segurar. Ele vai te repreender, vai dizer mulher e homem de pouca fé, mas Ele vai te tirar dessa situação. Sabe o que é sido? Porque o salário do pecado é a morte. É o que merecemos. Merecemos afundar, sim. Porque somos homens e mulheres de pouca fé. Mas a graça de Deus deixa suas mãos estendidas em nós, para nos levantar sempre que caímos. Sempre que caímos. E isso aconteceu com Pedro. Quando Pedro estava andando sobre as águas, olhou as turbulências acontecendo, tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Mas como diz o texto, Mateus 14, 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então confie,
confie. Existe uma verdade sobre as tempestades. Eu não sei se você sabe disso. Existem algumas verdades sobre a tempestade. Entenda uma coisa, as tempestades, elas sempre passam. Existirão outras, mas as tempestades, elas sempre passam. Se você está passando por dificuldade, entenda, elas vão passar. Se você está andando pelo deserto, entenda, você vai passar por ele. Mas atravesse todas essas adversidades com Jesus. E assim você desfrutará da sua presença, do seu consolo, do seu sustento, da sua força, da sua graça, no meio da tempestade. No meio da tempestade. Depois que Jesus Cristo levantou do fundo, eles entraram no barco e o vento cessou. É na presença de Jesus que o vento cessa. É na presença de Jesus que as águas se acalmam. Traga Jesus para o seu barco. Você pode estar afundando, mas ele estende a mão para você, te tira do fundo. Entra com você no barco da sua história e a sua vida muda por completo. As tempestades se acalmam. O vento cessa. E aí você vai reagir como os discípulos reagiram quando Jesus entrou com Pedro no barco, voltando daquelas águas profundas. E Jesus Cristo, imagina que eles voltaram andando. A Bíblia não fala, mas Pedro desceu do barco, foi andando, no meio do caminho ele afundou, porque desviou o seu olhar de Jesus. Jesus imediatamente pegou ele pela mão, levantou, o repreendeu, dizendo por que ele afundou, porque ele duvidou, homem de pouca fé. Mas a Bíblia não fala, mas eles voltaram para o barco. Você acha que Jesus pegou Pedro no colo? Não, voltaram andando, provavelmente de mãos dadas. Entrou no barco. Assim que Jesus entrou no barco, o vento cessou, o mar se acalmou, porque como eu falei, é na presença de Jesus que as tempestades acalmam. E quando a tempestade acalmou, olha o que os discípulos disseram, como eu e você dizemos quando as tempestades acalmam. E vamos dizer quando sairmos das turbulências da vida. Mateus capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Sabe por que as tempestades acalmam na nossa vida? Para que o Senhor seja glorificado. Para que a honra e a glória seja dele. E para que você entenda que ele é Deus na sua vida. A fé é isso. A fé reflete a glória de Deus. Quem é esse? Seu nome é Jesus Cristo. É filho do Deus vivo. E ele é especialista em acalmar tempestades. Hoje é o seu dia de você tomar posse dessas chaves que lemos. Para ter uma fé corajosa e experimentar os milagres de Deus na sua vida. Pense além dos seus limites, como Pedro pensou. Aceite o convite de Jesus, como Pedro aceitou. Saia da sua zona de conforto, como Pedro saiu daquele barco, que mesmo na tempestade, ele se sentia seguro naquele barco. Mas quando Jesus nos chama, precisamos sair da nossa zona de conforto e viver uma vida extraordinária com Ele, mesmo que seja sobre as águas. Como Pedro, elimine todas as distrações que roubam o seu foco. Não olhe para as tempestades, não olhe para as circunstâncias, mantenha o seu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E confie que o dia que você olhar e se distrair e começar a afundar, Jesus sempre lhe estenderá a mão. Sempre lhe estenderá a mão. Amém, queridos? Essa é a palavra que
eu quis compartilhar hoje com você. As chaves para uma fé corajosa. E temos muito que plenamente nessa certeza de que com Deus tudo se torna possível na nossa vida. Tudo se torna possível. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa melhorar essa internet, né? Que hoje caiu bastante aí, oscilou bastante, né? Não sei porquê, mas nunca aconteceu, né? Hoje caiu mais vezes. Mas vai ficar gravado aí, tá? Quem chegou, né? Ele fica tentando reconectar. Eu pensei em reiniciar o modem aqui, mas não vou fazer isso, não para de vez, né? Mas vai ficar gravado aí, tá bom? Depois você assiste aí com calma, não sei se ficou legal. Mas a palavra foi dita, aquilo que Deus colocou no meu coração foi dito. Espero que essa palavra seja alimento para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito. E que você viva com uma fé inabalável. Entenda que em momento algum eu disse que isso é fácil, mas é possível. A cada dia a sua fé pode ser mais amadurecida. A cada dia a sua fé pode ser mais plena, convicta em Deus. Amém? Que bom, Norimar, que bom. Fico feliz, né? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um ambiente sagrado, porque Deus está presente. Onde Deus está, o local se torna um local santo por causa da sua presença. Lembra que somos templos do Espírito Santo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença, Senhor. Gratos por esse novo dia. Gratos por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossa vida. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que sempre nos instrui, sempre nos ensina, sempre nos faz viver o Seu extraordinário. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra somos fortalecidos, somos ministrados e saímos cheios, Senhor, cheios da Tua presença. Obrigado por nos ensinar que precisamos ter uma fé inabalável, uma fé corajosa, uma fé que nos faz caminhar de forma firme e segura na Tua presença. Que possamos estar com os nossos olhos, Senhor, sempre fixos no Senhor. Que possamos olhar além dos nossos limites, porque sim, somos limitados, somos fracos, mas em Ti somos mais do que vencedores. Em Ti saltamos muralhas, em Ti vencemos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pela Tua palavra. Nos dê coragem, ousadia para sair da nossa zona de conforto e aceitar o Teu convite como o Senhor fez para Pedro. Vem comigo, vem andar sobre as águas, venha desfrutar do extraordinário, venha viver uma vida além das suas limitações. Isso só é possível quando estamos em Ti, quando reconhecemos a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de filho, identidade de filha. A partir do momento que reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, nos é dado o direito, nos é dado o poder de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Que possamos ter a ousadia e a coragem de viver como tal, reconhecendo que no Senhor tudo se torna possível. No Senhor conseguimos andar sobre as águas. Obrigado por nos ensinar que os problemas existem, as dificuldades existem, mas elas não devem ser o nosso foco. Devemos olhar além, devemos enxergar que o Senhor nos convida todos os dias para caminharmos juntos de forma triunfante, vencendo a cada dia, porque é nessa vitória que o Seu nome é glorificado, é nessa vitória que o Seu nome é glorificado em nossa vida. Que possamos sempre, Senhor, Te adorar, Te glorificar, através das vitórias e conquistas que obtemos e realizamos por causa do Senhor que está sobre nós. Que possamos aceitar o Teu convite, sem questionamento, sem preocupação, e nos atirarmos numa vida plena e profunda com o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu Te peço agora que visite cada família, cada pessoa que está online comigo aqui agora, Senhor, e que o Senhor sopre o Teu Espírito sobre eles, e que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda dor, todo questionamento, seja queimado agora, Senhor, pelo fogo da Tua glória,
e que essas pessoas possam viver realmente uma vida sobrenatural, de fé em fé e de glória em glória. Abençoa, Pai, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, seu trabalho, que eles possam desfrutar de uma vida plena com o Senhor, porque isso é possível. Se não fosse possível, o Senhor não nos convidaria. Se não fosse possível, o Senhor não estaria dizendo venha. Mas o Senhor diz nesta manhã para cada um de nós, venha viver uma vida sobrenatural, uma vida plena, com seus desafios sim, mas junto comigo somos vitoriosos. Por isso, Pai, abençoa. Cada esfera da vida deles seja tocada agora pelo nome do Senhor Jesus e seja transformada, restaurada, alinhada, e que eles possam viver daqui para frente uma vida plena, alicerçada na Tua palavra, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles sejam tocados por essa palavra, transformados por essa palavra, e que eles possam viver o sobrenatural. No nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Desculpa aí o transtorno da internet, mas foge do meu controle, né? E eu creio que amanhã vai estar melhor, né? Que Deus possa vos abençoar. E nesse dia, não perca a sua fé. Mantenha a sua fé alicerçada. Mantenha a sua fé fortalecida. É ela que faz você caminhar. É ela que faz você caminhar. Olhe para você. Sabe, um exercício muito bom que eu às vezes faço, não todos os dias, confesso, mas eu às vezes faço, eu me olho no espelho de manhã cedo e falo assim, eu, filho de Deus, terei um dia extraordinário na presença do meu Pai. Faça isso. Quando você acordar de manhã, olhe para o espelho e diga, eu, filho de Deus, filha de Deus, terei um dia extraordinário na presença do meu Pai. Entenda que Deus quer o melhor para você. Nunca perca essa identidade. Você é um filho e uma filha amada, onde Deus deseja derramar todos os dias a sua graça, o seu favor. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Ele só quer o seu bem. Então, agarre nessas promessas e viva uma vida extraordinária na presença de Deus, com a sua fé alicerçada. Amém? Terei uma vida extraordinária na presença do meu Pai. E não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Você representa um reino. Você representa um rei. E você faz parte de um governo que jamais terá fim. Viva com essa consciência. E dessa forma, você viverá o sobrenatural de Deus. Amém? Receba essa palavra. Se alicerce nela. Viva nela. E que Deus te abençoe. E amanhã, se Deus permitir, se a internet também permitir, teremos mais uma live às 8 horas da manhã. Vamos seguir nesse horário por enquanto. E eu sei que Deus vai ter uma palavra para me abençoar e te abençoar. Então vamos vivendo uma vida plena em Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.